você briga o tempo todo com o seu parceiro ou parceira, a convivência tá tão difícil que você prefere nem conversar mais, prefere evitar, né, discussão, ficar lá no seu canto, sozinho ou sozinha, né, e seguir a sua vida em paz? Cuidado, porque é isso mesmo que pode acontecer, tá? Então, esse é um tema delicado, né, gente, mas crucial para muitos casais. Então, se você está passando por essa situação, esse vídeo é para você. Vem comigo. Meu nome é Patrícia Teubner, sou psicóloga clínica e trabalho com a psicanálise. E aqui no canal você vai encontrar muitos conteúdos sobre relacionamento amoroso e muito mais. Então, fica ligado. Em muitos casais, tudo é motivo para discussão e provocação, né, gente? Um fica jogando na cara do outro as coisas que faz, as coisas que já fez há séculos atrás. E quando estão bem, ainda ficam se alfinetando, jogando indiretas. Então, tudo é motivo para briga, tudo incomoda, pouca coisa incomoda. Se cobram, criticam um ao outro o tempo inteiro. Então, muitos casais não conseguem conversar, né? Logo se irritam, ficam com raiva, se alteram, começam a gritar, se ofender, humilhar o outro, não conseguem dialogar, né? E depois da briga, o que acontece? Alguns ficam com raiva, né? Emburrados por dias. E já outros, no outro dia, fingem que nada aconteceu, que está tudo bem. Só que aparentemente bem, não é, gente? Porque cá para nós, se as coisas não se resolvem, se as causas dos problemas não foram conversadas e não foram resolvidas, as brigas vão continuar acontecendo. E aí? E aí como é que fica o dia a dia, a qualidade de vida, a relação? Vai cada vez mais se deteriorando. É claro que todo casal tem suas brigas, né? E é normal. A gente fica chateado por um tempo, mas precisa sentar e conversar e resolver essas coisas e não deixar elas se acumularem, né? Guardar sentimentos, mágoas, raivas e tudo mais de ruim, né? Que vai prejudicar a relação, que vai se acumular e pode sim destruir o relacionamento. Então, viver em guerra constantemente não deve ser a maneira de funcionar de um relacionamento. Porque se isso está acontecendo com você, pode ser que essas brigas camuflem algumas coisas. Por exemplo, a dependência emocional, né? Um casal está tão atrelado ao outro, tão dependente, que mesmo nas brigas continuam ali, né? Dependendo e precisando desse outro até para brigar. Então, acabam não se separando e nem resolvendo as coisas, tendo essas brigas constantes. E isso adoece a relação, adoece as pessoas. Pode esconder também a tentativa de fugir da monotonia, né? De buscar um afrodisíaco nessa hostilidade, fazer com que as coisas fiquem mais, né, mais animadas. Só que isso também vai adoecer a relação e não vai durar muito tempo, né? Então, ainda tem os casais que ficam brigando e separam e voltam, e isso também não é saudável para a relação. E nem para as pessoas, né? Porque é muita angústia, é muita ansiedade, tudo isso traz muitas sensações ruins, o casal não tem paz. Como que assim, as ameaças constantes, né, de separação acabam gerando um desgaste muito grande. E mais irritação, e mais brigas, e mais humilhações, e mais ressentimentos, e mais do mesmo, né? Então, acaba gerando também constrangimentos, né? Para a família, para os filhos, essas brigas começam a acontecer em muitos locais, na frente de muitas pessoas. E as próprias pessoas que convivem com esses casais começam a evitar essas pessoas, justamente por causa das situações que se criam. Então, olha como isso se expande além da relação, como isso afeta tantas pessoas. Então, é hora de cuidar disso, não é? Antes que isso cresça e se perca a dimensão e não consiga mais lidar com essa situação de uma maneira mais tranquila, né? Tantas brigas assim são sinais de quê, gente? São pedidos de socorro, né? Esse casal não está conseguindo se entender, né? Eles estão com tantas mágoas guardadas, tantos ressentimentos, tantos conflitos acumulados lá de trás, às vezes até da sua vida
antes do casamento, né? E o que acontece? Isso tudo vai se acumulando e uma hora isso vem à tona, né? Então um não consegue mais ouvir o outro, não se consegue mais ter diálogo, tudo fica muito contaminado por essas emoções ruins, essas decepções, né? Essa ansiedade, essas angústias. Então, aí você me pergunta, mas Patrícia, então o que eu vou fazer? Porque se eu converso, acaba em briga. Se eu me recolho, se eu silencio, se eu deixo o outro pra lá, também não dá certo. E aí, o que eu vou fazer? E aí eu te respondo. Na verdade, não é parar de falar, é saber como falar, como dialogar, como conversar. Porque muitas vezes está existindo tanto ressentimento, tanta competição, né? E que um fica esperando o outro tomar a iniciativa. Um fica julgando o outro, achando que o outro está pensando isso ou aquilo. E aí fala, não, mas eu também não vou fazer. Fulano não fez, por que eu vou fazer? E aí começa ao invés de todo mundo fazer tudo, ninguém faz nada. E isso esvazia a relação das coisas boas, né? Que alimenta com mais conflito e briga. Então, o que precisa fazer justamente o contrário? Buscar saber conversar, dialogar, quer dizer também escutar, né? Principalmente a si mesmo. Por quê? Escutar o parceiro é importante, mas escutar a si leva a uma autocrítica e uma autoavaliação de qual está sendo a minha responsabilidade em todos esses conflitos, né? O que eu estou fazendo, sentindo, pensando, para que tudo isso chegue a esse ponto? Porque nessas situações é muito fácil, muito comum apontar os defeitos do outro, apontar o que o outro faz. E é isso que os dois ficam fazendo o tempo inteiro. Mas quando cada um começar a olhar para si e parar de olhar para o outro, a falar de si, do seu sentimento, e aí entra a importância do diálogo, se expressar de maneira adequada, né? Ouvir o outro de maneira também adequada, porque o que precisa para ouvir? Então, aprender a dialogar tem a ver com uma comunicação aberta e honesta, né? No momento de calma e no lugar apropriado. Então, saber se expressar de maneira adequada, sem julgar, sem devolver ofensas, falar de você e não dos sentimentos do outro, do que o outro fez, né? Ser claro e objetivo, não supor, né? Pergunte, tenha certeza. As suposições destroem muitas relações. Então, escutar com paciência, com compreensão, né? Pensar antes de revidar, né? Então, não ficar culpando o outro, ouvir com atenção, né? Buscando entender sem interromper quando o outro está falando. Então, são preocupações importantíssimas. Entender a percepção desse outro e também saber colocar a sua de maneira tranquila. Algo que também é muito importante é não diminuir e não invalidar a dor e os motivos que o outro te traz. Se ele te fala sobre um sentimento ou um sofrimento, não desconsidere. Se isso é importante para ele e o faz sofrer, né? Também deveria ser para você. Afinal de contas, o que é o amor? Não é se preocupar com o outro, cuidar e querer vê-lo bem? Então, outro ponto. Identifique os gatilhos, descubra quais são os pontos que desencadeiam as brigas, os assuntos, as situações, né? Então, você pode ser o estresse, a falta de comunicação, as expectativas não atendidas ou as expectativas irreais, né? Então, tem muitas coisas aí, né, que podem ser fatores que vocês podem trabalhar juntos, descobrir, né, e evitar, para que evitem também as brigas. E praticar empatia também é muito importante, né? Coloque-se no lugar do outro. Tente entender como ele percebe a situação, como ele se sente, né? Isso é tão importante, gente, tão importante. O outro se sente valorizado, considerado, né? E quem não gosta disso, não é mesmo? Então, lembrem-se, vocês estão no mesmo time, né? Trabalhando juntos para manter um relacionamento saudável, tudo é possível. Proponha soluções e acordos e cumpra-os, né?
Isso vai ser muito importante para vocês. Estabelecer limites, então defina bem claro o que você vai permitir na relação e o que você não vai, né? Quais são os comportamentos destrutivos que você se sente humilhado ou magoado, ferido? Fale para o outro, para que ele evite de fazer isso com você. Então, estabelecer regras respeitosas, né, durante as discussões, durante a convivência, no dia a dia de vocês, vai ser muito eficaz. E buscar ajuda profissional pode ser muito importante também. Não deixe chegar a gota d'água para que o copo transborde, para que as coisas fiquem piores. Então, a ajuda profissional é tão importante, porque no momento que a gente não consegue resolver, a gente precisa procurar ajuda, né? Ajuda de quem realmente entende e estudou para isso. Profissionais podem fornecer a ferramenta e orientações específicas para fortalecer, né, ajudar vocês a fortalecerem e auxiliar na relação, na resolução dos conflitos necessários, né? Então, a psicoterapia de casal, ela pode ser indicada, né? A psicoterapia individual também, no caso que um dos parceiros estiver mais resistente, né? Porque vai ser importante, quando for a terapia de casal, que o casal consiga ter um lugar neutro para levar todas as suas questões e alguém que possa mediar esse diálogo. E na terapia individual, é importante que pelo menos uma das partes consiga resolver as suas questões e assim talvez consiga levar com mais tranquilidade, né, um esclarecimento maior para a relação. Enfim, as brigas constantes podem destruir a relação, mas o diálogo constante, somado ao desejo, a persistência e ao esforço de ambos, pode ajudar a reconstruir o relacionamento e a superar os desafios. Mas se depois, mesmo depois de todas as tentativas, né, vocês não conseguirem, né, continuar juntos, pensem bem se vale a pena, né? Se existe realmente amor. Então, se a única saída for a separação, que ela seja feita com respeito, responsabilidade, dignidade, né? Mas não se esqueça, tá? Independente do desfecho, você pode aprender a lidar melhor com as suas emoções, a resolver os seus conflitos, os seus problemas, né? E a construir relacionamentos saudáveis, né? Viva uma vida que vale a pena, relacionamentos que valem a pena. São sempre desafios, mas são desafios possíveis. Se você vive essa situação e precisa de ajuda profissional, não hesite em buscar, né? Não deixe que o copo transborde. Então, entre em contato aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, curta, compartilhe com quem precisa dessas informações. E até a próxima!